Olá, meus queridos, eu me chamo Lohane Dutra, faço parte do PET Física e estarei com vocês nessa jornada junto das aulas do Pré-Física. Bom, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potência mecânica. Essa aula é uma aula um pouco mais rápida, mas vai dar para a gente entender o que seria essa potência mecânica. Basicamente, essa potência mecânica, né, ela vai dizer para a gente o quão rápido um trabalho ele vai ser realizado. Ela vai ser dada por essa expressão, potência média, ela vai ser igual à divisão do trabalho por um intervalo de tempo. Então, quando eu tenho um trabalho realizado num curto intervalo de tempo, significa que eu tenho uma alta potência. E se eu tenho esse mesmo trabalho sendo realizado num intervalo de tempo maior, eu vou ter uma baixa potência. Basicamente é assim que vai funcionar. Para a gente entender de fato como que isso funciona, eu trouxe uma questãozinha, por quê? A gente tem que saber da natureza desse trabalho. Então, a gente já viu como que calcula trabalho, como que funciona, e a gente sabe que a gente calcula trabalho da força elástica, trabalho da força peso, força elétrica e por aí vai. Então, a gente sabe que a gente precisa saber da natureza desse trabalho para que seja possível a gente calcular esse tipo de potência, beleza? A nossa questão diz assim pra gente: uma escada rolante de 10 metros de comprimento, inclinada 37 graus com a horizontal, é projetada para transportar 10 pessoas de massa 80 kg cada uma. Cada passageiro permanece na escada por 10 segundos. Outros dados: gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 37 e seno de 37 ele dá para a gente também. A potência útil do motor que aciona a escada rolante apenas para o transporte das pessoas é em quilowatt. Uma coisa que eu esqueci de falar no início é que a nossa potência ela tem uma unidade de medida. Então, a gente sabe que, por exemplo, o trabalho ele é dado em joules, o tempo ele é dado em segundos. E no sistema internacional, joule por segundo ele é dado por watt, em homenagem a um carinha que chamava Watt, né? Então, a potência, a gente fala assim, uma lâmpada tem 20 watts, tem 10 watts, é justamente isso daqui, né? Vindo dessa formulazinha aqui. A gente tem um trabalho aplicado em um determinado tempo. Tanto é que nessa conta de luz lá, sempre vem um quilowatt-hora, que é por quanto tempo isso aqui aconteceu. Esse trabalho aqui pode ser relacionado à energia elétrica e por aí vai. Então, voltando para a nossa questão aqui, muitas coisinhas a gente tem que tirar. Lembra que a gente tem que saber que tipo de trabalho que eu estou trabalhando, né? Eu vou desenhar o nosso esqueminha aqui e ele fala assim: uma escada rolante de 10 metros de comprimento inclinada a 37 graus da horizontal. Primeiro ponto. Então, eu vou desenhar mais ou menos aqui o que seria a nossa escada rolante. Aqui ela sobe lá para cima, né? Bonitinho. Aqui eu tenho 37 graus. E aqui eu tenho 10 metros de comprimento. Então, ela está uma determinada altura, beleza? E aí ele fala que essa escada vai transportar 10 pessoas e cada pessoa pesa 80 quilogramas. E aí ele pede a potência. Bom, vamos lá. Para a gente calcular a potência, eu preciso do trabalho e do tempo. O tempo ele deu para a gente aqui, ó. Só que lembra, que tipo de trabalho é esse? Que tipo de trabalho eu preciso exercer para tirar uma pessoa daqui de baixo e levar ela até lá para cima? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma mudança de altitude, né? Estou tendo uma mudança de altura. Então, qual que é o trabalho que está relacionado com a altura? O trabalho da força-peso, né? O trabalho da força gravitacional lá, que a gente já viu em energia, a gente já viu lá nas aulas de trabalho. Então, como que a gente vai calcular isso? No lugar do meu símbolozinho do trabalho, eu vou calcular o trabalho da força-peso. Só que para 10 pessoas, a gente sabe que cada uma delas pesa 80 quilogramas. Então, o peso total, a massa total, seria ali, né, de 800 quilogramas. Beleza? Então, como que a gente calcula isso daqui? A gente sabe que o trabalho da força-peso é calculado pela massa vezes a gravidade vezes a altura. Eu simplesmente vou pegar isso daqui e substituir aqui. Então, eu sei que a minha potência ela vai ser calculada pela massa vezes a gravidade vezes a altura, tudo isso dividido pelo tempo, que é 10 segundos que ele deu aqui pra gente. Agora é só substituição. Eu sei que a massa é 800, a gravidade vale 10, a altura, eu não sei a altura, não é mesmo? Então, eu tenho que pensar num artifício para que a gente consiga achar essa altura. Quando eu olho para esse esquema aqui, eu estou vendo que eu tenho ângulo
eu tenho o comprimento da minha escada e aí eu penso no quê? Eu olho para minha questão, eu vejo que ela me deu cosseno, me deu seno. Será que eu vou utilizar as relações trigonométricas? Sim, a gente vai utilizar as relações trigonométricas. Então, nesse caso aqui, de seno, cosseno e tangente, você vai ter que ver qual que se adequa mais. No caso aqui, eu tenho um cateto oposto, né? E a minha hipotenusa. Então, a gente vai utilizar seno, porque o seno que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 37, ele vai ser igual ao meu cateto oposto, que é a minha altura, dividido pela minha hipotenusa, que é 10. Só que quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir justamente a minha altura. E eu sei quanto vale o seno de 37 graus, porque ele me deu, ó, vale 0,60. Então, eu coloco aqui, ó, 0,60. Esse 10 vem multiplicando. Isso tudo aqui vai ser igual à minha altura, né? Então, eu descobri que a minha altura vale quanto? Vale 6 metros. Então, através das minhas relações trigonométricas, a gente descobriu isso. Então, eu coloco ela aqui, tudo isso dividido pelo tempo. A física acabou. Agora é só matemática. Eu posso cortar aqui direto e fazer essa multiplicação. A gente sabe que esse resultado aqui vai dar 4.800 watts. Toma um cuidado. Olha o que ele me pediu. Ele me pediu em quilowatt. A essa altura do campeonato, você já tem que saber os múltiplos, os submúltiplos ali de uma unidade de medida. Quando eu penso no quilo, quilo representa 1000. Então, é a mesma coisa que eu andar aqui com a minha vírgula 3 vezes. Então, é a mesma coisa que 4,8 quilowatt, que seria a minha resposta. Beleza? Bom, e aí a gente tem uma relação muito importante que relaciona potência, força e velocidade. A gente sabe que a potência a gente calcula pelo trabalho realizado num determinado tempo. E aí eu quero que você pense comigo, como é que eu calculo o trabalho, né? A gente sabe que o trabalho eu calculo por força vezes deslocamento, o básico, né? E o que eu posso fazer? Posso substituir bem aqui a força pelo deslocamento. E aí eu quero que você olhe para cá, ó. Exatamente aonde eu estou circulando aqui. Quem que é distância dividido por tempo, que a gente já conhece da física? Velocidade. Lembra disso? Distância por tempo é a velocidade. Então, eu posso simplesmente substituir isso daqui pela velocidade e a gente vai ter que a potência, ela também pode ser calculada pelo produto da força vezes a velocidade média, porque distância por tempo é o cálculo da velocidade média. E para isso, eu trouxe uma questãozinha aqui para a gente finalizar, que vai falar exatamente sobre isso. Diz assim para a gente: um elevador é puxado para cima por cabo de aço com velocidade constante de 0,5 metros por segundo. A potência mecânica transmitida pelos cabos é de 23 kW. Qual é a força exercida pelos cabos? Bom, ele me deu potência, que é 23, ele me deu velocidade e ele me pediu força. Então, a relação que a gente já sabe, você tem que pensar numa relação que trabalhe com essas três grandezas, e a que a gente acabou de aprender é que a potência ela é igual a força vezes velocidade. Então, é só substituir. A potência, toma cuidado que ela está em quilowatt. Então, como a nossa velocidade está no sistema internacional, seria interessante que a gente também transformasse a potência para o sistema internacional. A gente sabe que esse K aqui equivale a 1000, ou então, se você preferir 10 à terceira, né? Então, seria 23 vezes 10 à terceira, que é igual à força vezes a velocidade, que é 0,5. Então, a gente ficaria com essa relação aqui, ó. Vou fazer direto. 23, 10 elevado à terceira. E quando eu dividir por dois lados, eu vou transformar isso aqui também em notação científica, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 1, que vai facilitar a nossa vida ali. A gente sabe que não é uma divisão exata, então a gente vai ter que fazer aqui para que a gente chegue numa aproximação. Então, daria 4, que dá 20, sobra o 3, e aqui o 6. Então, seria 4,6 vezes 10 elevado a 2, né? Regra de potência que vocês já aprenderam aqui nesse curso, repete a base e subtrai os expoentes. Opa, errei, acabei de ver que eu errei aqui, perdão.
4,6 vezes 10 elevado à quarta, né? Porque repete a base, subtrai os expoentes. Quando ele vem com sinal negativo, acaba somando, né? Agora sim. Então, a nossa força sempre dada em newtons, beleza? E aqui a gente finaliza mais uma aula.